Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouco para vocês todos os meus ativos. É aquele vídeo completo onde eu mostro aqui ativo por ativo diferente da minha carteira, certo? Hoje eu vou mostrar os fundos imobiliários. Então, eu tenho alguns fundos imobiliários e fiagros que eu vou mostrar aqui para vocês tudo direitinho, como é que está na minha carteira, como está cada um desses ativos. Vamos olhar cada um desses ativos no site do Investidor 10 e mostrar por que ele está naquela colocação ali na minha carteira. No final, eu também vou mostrar uma tabela de renda passiva que eu criei, que é através dessa tabela que eu faço os meus investimentos, tá bom? Então, eu coloco naquela tabela, por exemplo, R$ 300, e aí ele vai dizer quanto eu preciso investir em cada ativo que está na minha carteira, para que eu consiga aí diversificar bastante essa carteira, diminuindo aí os riscos de baixo, de médio e de alto risco, certo? Então, os de alto risco ficam com um valor menor na minha carteira, o de baixo e médio risco com um valor maior investido, para que eu consiga receber aquela renda passiva. Nessa tabela eu coloco também, por exemplo, eu coloquei agora R$ 300, então ele vai mostrar tudo detalhado para eu conseguir aqueles R$ 300 de renda passiva mensal, e aí eu vou aumentando de acordo com o que eu for completando a minha carteira, e alguns ativos eu não vou investir mais, pois é um caro, e aí a tabela mostra outros ativos para a gente investir, que já está aqui na minha carteira também. Então, no final, eu vou mostrar essa tabela de renda passiva. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, completou nesse mês 2 anos que eu já estou investindo aqui na Bolsa de Valores e tenho por objetivo incentivar novas pessoas a investir, falando aqui dos meus ativos, mostrando algumas características de fundo imobiliário, de ações, vários tipos de ativos e mostrando tudo da minha carteira aqui também, tá bom? Então, desde já, quem puder, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa um comentário que eu vou estar comentando tudo aqui embaixo, certo? E vamos aqui para o vídeo. Primeiramente, vamos olhar aqui os meus fundos imobiliários, fiagros, certo? No momento, eu estou com 14 ativos nessa classe, valor total R$ 35.045,04. Estou com uma variação positiva de 5,08% e uma rentabilidade de 31,32%. Lembrando que essa rentabilidade é juntando a valorização da minha carteira junto aos dividendos, por isso estou com essa rentabilidade bem interessante aí para 2 anos investindo nessa classe aqui de ativo, certo? Em relação à porcentagem da minha carteira, os fundos imobiliários e fiagros estão aqui em 93% da minha carteira. Então, a porcentagem bem alta, quase aí 100% dos ativos da minha carteira é fundo imobiliário. E esses 7% que está faltando aqui são em ações que aí outro vídeo eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, primeiro colocado aqui, está de acordo com o valor investido, certo? Então, o que eu tenho mais na minha carteira é o Vigia 11. Esse ativo aqui é um fiagro, tá certo? A quantidade que eu tenho no momento são 537 cotas. Meu preço médio, eu comprei num preço bem interessante, R$ 8,02. Atualmente o Vigia 11 está custando R$ 10,19. Está com sua variação positiva de 27,11% e sua rentabilidade de 59,90%, porque é um fundo que também completou agora 2 anos que está na minha carteira, porque eu invisto nesse ativo desde que eu comecei a investir aqui na bolsa, tá certo? Saldo total R$ 5.472,03. Eu vou deixar para vocês um vídeo específico aqui do Vigia 11 mostrando tudo que ele me rendeu durante esses 2 anos de investimento nesse ativo. No final desse vídeo vai estar lá nos cards, só clicar lá que você vai diretamente para o vídeo também, certo? Específico aqui do Vigia 11. Seu PVP no momento está de 1,05 e o dividendo yield on cost 19,71%. Por quê? Porque eu comprei a bons preços. Então ele está me rendendo aqui quase 20% ao ano, tá bom? Vamos olhar alguns detalhes desse ativo, clicando aqui no Vigia 11. Dá para ver as características que eu já falei para vocês em relação ao valor da sua cota de R$ 10,19. Nos últimos 12 meses pagou aqui 15,49%. Então, pagando aqui mais de 1% ao mês. Seu PVP está de 1,05, ou seja, ele está caro mais 5%, então não está um momento bom de compra desse ativo, por ser um ativo de CRA, indexado aí quase 100% ao CDI. Isso mostra que a gente tem que comprar no preço justo, então até igual a 1 eu estaria comprando, mas está acima de 1, então eu não vou comprar.
Liquidez diária de 1,9, uma liquidez diária acima de 1 milhão já é bem interessante, tá? 1,9, então a gente tem uma facilidade de compra e venda do ativo muito fácil nessa liquidez aqui, certo? Sua variação nos últimos 12 meses de 54,39. Descendo aqui um pouco, dá para a gente ver, caso a gente tivesse investido nesse ativo, vou colocar aqui, colocar 5 anos. A gente tivesse investido nesse ativo aí R$ 1.000, hoje a gente estaria aí com 1.933,59. A gente teria um ganho bem interessante. Lembrando que essa cotação ajustada que está aqui é reinvestindo os dividendos. Então, tudo que você pegar de dividendos, você tem que reinvestir no ativo para que a gente consiga aí evoluir bastante nossa carteira, principalmente aí nos investimentos de fundos imobiliários. Descendo aqui um pouco, dá para ver algumas características do fundo. Tem aqui que é um fiagro, certo? Prazo é indeterminado. Taxa de administração 1,15, uma taxa de administração até 1,25 é interessante. Número de cotistas, 170 mil cotistas. Acima de 100 mil cotistas já é um número bem significativo, por isso faz com que aumente sua liquidez e a gente tenha uma facilidade maior de compra, certo? Valor patrimonial por cota. Isso aqui que a gente tem que ver, tá de R$ 9,72. Então, ele está bem mais caro do que ele vale, certo? Por isso que não está em um momento bom de compra. E no último rendimento aqui, mostra 15 centavos, porém foi menos. Vou mostrar aqui para vocês também. Valor patrimonial, 840 milhões. Então, daqui a pouco vai ser um fundo aqui que vai chegar a 1 bilhão. Os seus dividendos, ele está pagando aqui mensal, média de 1,4% ao mês, então bem mais de 1% ao mês, então paga muito. Já dá para ver por isso que é um fundo de risco, certo? Então, se paga muito é porque ele também cobra muito em relação aos seus indexadores. Isso influencia bastante, por isso que o Vigia ele está classificado aqui como um ativo de risco na minha carteira, por isso que eu não vou investir no momento e vocês vão entender no final através da tabela de renda passiva. Nos últimos 5 anos distribuiu 15,91% e atualmente 15,45%. Está quase aqui a mesma coisa durante todo esse período. Descendo aqui um pouco, dá para a gente ver em relação à sua Datacom, ele sempre tem a Datacom entre o dia 10 ao dia 12, certo? Que é aquela data que a gente tem que estar com o seu ativo na carteira para que a gente consiga receber os seus dividendos. E também data de pagamento aqui entre o dia 15 ao dia 20. É a data que tem que estar com o ativo na carteira. Caso você venda esse ativo depois, você já consegue receber esses dividendos. Porém, se vender esse ativo antes, você não vai conseguir receber esses dividendos. E é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Ele não pagou os 15 centavos, pagou 14 centavos e meio. Esse é o primeiro ativo que eu tenho na minha carteira. E vamos olhar agora o segundo. O segundo é o MXRF11. Muitas pessoas têm esse ativo aqui na carteira, porque é um dos maiores fundos da bolsa em relação ao número de cotistas. O MXRF11 no momento eu tenho aqui 508 cotas, o preço médio está R$ 9,96. Eu sou daquele tempo que começou a investir no MXRF11 a R$ 10,50, estava bem mais caro, não sabia investir no momento. Depois que eu fui baixando um pouco meu preço médio, porém ainda está caro nesse preço hoje em dia, principalmente porque seu PVP está de 1,05 também, então é um fundo de papel e está caro, certo? No momento ele está custando R$ 9,79, sua variação de menos 1,74 e sua rentabilidade aqui de 15,8%. De saldo no MXRF11 eu tenho aqui R$ 4.973,32 e meu dividendo yield on cost está de 11,84, porque o yield on cost é de acordo com o meu preço médio, tá certo? O fundo ele está pagando mais porque ele está mais barato, porém o yield on cost está de 11,84. Por isso a gente vai olhar agora aqui no site. Clicando aqui no MXRF11, dá para a gente ver aqui que sua cotação está nesse valor de R$ 9,79 e seu dividendo yield nos últimos 12 meses foi de 12,03. Por isso que é interessante a gente comprar sempre os fundos a bons preços,
Porque quanto mais barato você compra o seu fundo imobiliário, você consegue aí aumentar o seu dividendo yield, tá certo? Lembrando que o Vigia 11, ele não está com dividendo yield ali de 19%. Eu recebo esse 19% porque eu comprei ele lá R$ 8, certo? E no momento ele está aí com dividendo yield a 15. Então, sempre comprar a bons preços. Seu PVP está acima de 1, então o MXRF11 no momento ele está caro. Sua liquidez diária, 17 milhões. Uma liquidez diária aqui muito alta para um fundo imobiliário de papel, certo? Isso acontece principalmente porque esse fundo ele tem muitos cotistas, então movimenta bastante dinheiro. Sua variação aqui nos 12 meses de 20,72%. Vamos olhar aqui, caso a gente tivesse investido há 5 anos atrás R$ 1.000 no MXRF11, hoje a gente estaria aqui com R$ 1.662,14 em valorização, lembrando que é sempre reinvestindo aqui os seus dividendos. O MXRF11 ele é um fundo do tipo híbrido, certo? Porque ele também tem alguns imóveis ali no seu portfólio, também tem outros fundos e também ele investe em CRIs. Então, ele é um fundo híbrido, faz várias coisas aí dentro do fundo. Sua taxa de administração 0,9, então ainda abaixo de 1,25, tá ok? Número de cotistas 1.357.616 pessoas. Então é o fundo onde tem maior número de cotistas na bolsa, por isso que aquela liquidez diária é bastante alta, de 17 milhões. Valor patrimonial por cota, R$ 9,39. Então, no momento, eu só vou investir no MXRF11 quando ele estiver nesse preço ou abaixo desse preço. Nesse preço que está hoje em dia, eu não compro também, tá certo? Último rendimento aqui, 10 centavos por cota, e já é um fundo aqui bem grande, com um patrimônio acima de 4 bilhões. Seus dividendos, dá para ver que o MXRF11 paga por mês aproximadamente 1,04%, 1,05%, então mostra que o MXRF11 no momento está pagando aqui mais de 1% ao mês, e nos últimos 5 anos o MXRF11 pagou aqui 11,69% e atualmente está pagando aqui 12,03%, sempre mantendo essa média aí de 1% ao mês. Lembrando que a Datacom do MXRF11 é no último dia do mês, certo? Está aqui sua Datacom no último dia do mês e paga aí no 10º dia útil do mês, sempre entre o dia 12 ao dia 15, pagando nesses últimos meses 10 centavos fechado aqui por cota, certo? Então esse é o segundo fundo que eu tenho na carteira. Vamos olhar lá o terceiro. O terceiro que eu tenho na carteira também é um Fiagro, igual o Vigia, certo? É o FGAA11, onde eu tenho aqui 532 cotas. O preço médio está de R$ 8,07. E hoje em dia, cada cota está custando R$ 9,22. Então, eu tive uma variação positiva aqui de 14,31%, certo? Então, um ganho bem interessante em relação à valorização da sua cota. E em relação à sua rentabilidade, está aqui 40,09%. Lembrando que os Fiagros eles pagam bastante dividendo, por isso que estou com essa rentabilidade bem interessante, tanto no Vigia 11, como também aqui no FGAA 11. O meu saldo nesse ativo está de R$ 4.905,04. Ele ainda está num preço para compra, tá? De 0,99, ou seja, está com 1% de desconto. E o meu yield on cost no momento 17,61%. Então, uma porcentagem bem interessante em relação ao preço que eu comprei aqui o ativo. Então, vamos olhar também um pouco aqui do FGAA11. O FGAA11 no momento está custando aqui R$ 9,22. Dá para ver aqui que nos últimos 12 meses também pagou aqui 15,32%. Então, eu recebo aquele valor de 17 porque eu comprei lá R$ 8,02. Está com desconto, certo? Então está um bom momento de compra do ativo. Também tem sua liquidez aqui acima de 1 milhão. Lembrando que a liquidez desses fundos estavam bem mais alta. Ela baixou um pouco porque eles ficaram um pouco caros um tempo. Então, agora que está aqui num preço abaixo do seu PVP,
provavelmente essa liquidez vai aumentar, porque o pessoal vai movimentar aí mais dinheiro nesses fundos. Variação aqui nos últimos 12 meses de 39,49%. Caso você tivesse investido aqui no FGA há 5 anos atrás, você hoje estaria aqui com R$ 1.858,87. Lembrando que é sempre investindo aqui R$ 1.000 e reinvestindo os dividendos. A gente também teria um ganho aqui bem interessante do FGA. Baixando aqui para ver algumas características do fundo. Sua taxa de administração está de 1,15, então tá ok. Número de cotistas é um número baixo, certo? 51 mil cotistas é um número baixo, porém eu acredito que seja um fundo que ele vai aumentar bastante. Ele já aumentou. Quando eu comecei a investir no FGA, ele estava com aproximadamente 26 mil cotistas, então já dobrou a quantidade de número de cotistas e vai sempre crescendo aí devagar. Valor patrimonial por cota de R$ 9,41 e o último rendimento pagou aqui 12 centavos por cota. E é um fundo aqui que não é um fundo tão grande, porém tem um valor patrimonial de 423 milhões, tá bom? Quando é que a gente considera um fundo grande? Quando ele está com patrimônio próximo ou acima de 1 bilhão. É um fundo aqui bem interessante, que eu sempre investi aí de início. Deu uma parada porque é um fundo também de risco, principalmente por ser um fiagro, é um setor mais perigoso em relação aos fundos imobiliários de papel. Então, minha estratégia inicial foi investir em fundos de risco para que eu conseguisse receber um provento maior e fizesse maiores reinvestimentos. Isso fez com que esses fundos estivessem aí nas primeiras colocações dos meus fundos imobiliários, porém, no decorrer do tempo, eles vão baixar aí bastante aí na minha carteira. O seu dividendo yield mensal, ele paga aqui aproximadamente 1,28%. Dá para ver aqui o quanto eles pagam de dividendos, paga bastante dividendo. Estando acima de 1, quer dizer que está pagando bastante, certo? Sempre acima de 1. Nos últimos 5 anos, ele distribuiu aqui 15,43% e atualmente está de 15,32%. Vamos olhar aqui sua Datacom. Datacom é sempre ali entre o dia 5 ao dia 8 e tem data de pagamento entre o dia 12 ao dia 15. Pagando nos últimos 12 meses um valor de aproximadamente 12 centavos por cota. Lembrando que esses 6 centavos aqui era o tempo que ele pagava aqui uma amortização. E além da amortização, pagava esses 12 centavos também. Um fundo que paga bastante dividendo. Outro ativo que eu tenho na carteira também é o Vigir 11. Ele também é um fundo imobiliário de papel da Valora. Eu tenho aqui no momento 413 cotas. Meu preço médio está de R$ 9,36. Atualmente ele está custando R$ 9,78. Sua variação aqui está positiva na minha carteira de 4,54%. Ele teve aqui uma rentabilidade de 29,91. Ele está basicamente aqui no preço justo e eu tenho aqui de valor na minha carteira R$ 4.039,14. Isso mostrando um yield on cost de 16,14%. Também tem um valor bem interessante aqui investido no Vigi 11 e a gente vai ver algumas características desse fundo. Sua cotação está no valor de 9,78. Nos últimos 12 meses pagou aqui 15,44. Lembrando que é um fundo imobiliário de papel que ele é 100% indexado ao CDI. Como a taxa Selic está em 15%, ele tende a pagar bastante dividendo. Quando a taxa Selic baixar, ele vai baixar muito esses dividendos. Então, normalmente, quando baixa os dividendos do Vigi, o preço da sua cota baixa. E é esse momento que eu faço mais compras, tá bom? Seu PVP está em 1. Liquidez diária 6 milhões, uma liquidez diária bem interessante. Vocês dão para ver que a liquidez diária dos fundos imobiliários de papel é bem maior do que os fiagros. E nos últimos 12 meses teve uma variação positiva de 24,27%. Caso a gente tivesse investido aí R$ 1.000 no ativo há 5 anos atrás, hoje a gente estaria aí com R$ 2.192,83 centavos. Então, é um dos ativos que mais valorizaram aí nesse período aí de 5 anos na minha carteira.
Lembrando que ele tem uma taxa de administração de 0,20%, uma taxa de administração muito boa, certo? Número de cotistas, 260 mil, uma grande quantidade aqui de cotistas nesse ativo, certo? Valor patrimonial por cota, 9,83, ou seja, ele está basicamente ali no seu preço justo. E o último rendimento aqui, 13 centavos por cota, sendo que o fundo tem um patrimônio já acima de 1 bilhão. Então vamos olhar aqui os dividendos do Vigi11. Mensal, o Vigi11 está pagando 1,32%, 1,33%. Você vê que um fundo de papel ele tem essa variação, 1,36%, teve mês aqui que pagou 1,47%, aqui já caiu um pouco. Então, fundo de papel, por ser atrelado à taxa Selic, ter essa variação da taxa, isso faz com que o fundo fique pagando aqui variado. Nos últimos 5 anos, ele distribuiu em média de 13,11%, mostrando aqui nos outros 5 anos distribuiu mais de 1% ao mês. Atualmente está distribuindo 15,44%, principalmente porque a taxa Selic está bastante alta. A sua Datacom, ela sempre está aqui no meio do mês, certo? Entre o dia 10 ao dia 13. Ele está pagando ali entre o dia 17 ao dia 20. Pagando nesses últimos meses 13 centavos por cota. Bem previsível nesses últimos meses, mas quando a taxa Selic vai baixar, e vai baixar nesse ano agora de 2026, ele vai pagar aí bem menos dividendo. Vamos para outro ativo também que eu tenho aqui na minha carteira. Esse é um ativo que algumas pessoas antigas que investem têm na carteira. Vocês vão ver que essa variação negativa, porém, foi um dos primeiros ativos que eu coloquei na minha carteira, teve vários problemas. Eu coloquei na minha carteira, teve vários problemas, principalmente em relação à sua gestora, mas aí, no momento, ele está pagando um dividendo de aproximadamente 7. Ele está aqui nesse preço de R$ 7,20. Eu estou falando dele aqui do VGHF11. Eu tenho 554 cotas. Meu preço médio está de R$ 7,89. Está custando agora R$ 7,20. Certo? Tem uma variação negativa de menos 8,76%. Isso mostra que ele está num preço um desconto aqui de 17%, então seu PVP está de 0,83, então está bastante descontado, certo? Então é um ativo que eu compraria no momento, caso não tivesse batido a meta aí de renda passiva dele já, certo? E está aqui com sua rentabilidade de 7,39% e eu tenho investido no VGHF11 R$ 3.988,80. E o dividendo yield on cost está 12,67%, mesmo nesse valor que eu comprei mais caro do que ele está custando hoje em dia. Vamos olhar um pouco sobre o VGHF11 também. O VGHF11 ele está aqui custando no momento R$ 7,20. O dividendo yield nos últimos 12 meses foi de 13,89% e o seu PVP de 0,83%. Por isso que está com esse desconto aqui de 17% em relação ao seu valor patrimonial. Sua liquidez diária está acima de 2 milhões. Sua variação aqui nos últimos 12 meses de 15,94%. É um fundo que está descontado, está pagando mais de 1% ao mês, está num preço interessante em relação ao que ele está pagando, certo? Sua liquidez diária acima de 1 milhão, então um fundo aí que eu investiria no momento, caso não tivesse batido aí a renda passiva dele já. Caso você tivesse investido nesse fundo R$ 1.000 nos últimos 5 anos, eu hoje estaria aqui com 1.437,13 centavos. Bom, e algumas características aqui desse fundo. Ele é um fundo do tipo híbrido, fundo de papel, certo? Ele tem sua vacância zero porque não tem nenhum imóvel. Depois eu vou mostrar para vocês o que é essa vacância nos fundos imobiliários de tijolo, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Sua taxa de administração está de 0,9%. Número de cotistas, 386.776 em número de cotistas, então bem interessante. Valor patrimonial de 8,67, também bem interessante. E o último rendimento, 7 centavos, é interessante para o valor que ele está custando hoje em dia. Tá bom? Valor patrimonial acima de 1 bilhão. O VGHF11, no momento, ele está pagando aqui mensal aproximadamente 0,98%. Então,
está pagando menos de 1% ao mês. Então, teve 3 pagamentos que ele pagou menos de 1% ao mês e outros pagamentos aqui acima de 1%. Porém, a gente vai acompanhar bastante essa volatilidade aqui do VGHF11. Caso ele continue pagando 7 centavos, provavelmente o preço da cota também vai baixar. Isso vai fazer com que ele pague de novo aí esse 1%. A gente tem que acompanhar bastante isso aqui. E se fosse para investir no momento, eu investiria sim no VGHF11. Nos últimos 5 anos distribuiu 13,40% e atualmente está distribuindo aqui 13,89%. Sua Datacom está aqui no último dia do mês. Ele está pagando sempre no início do mês. Então tem 3 ativos que me pagam no início do mês, que é o RZTR, o GARI11 e o VGHF. Pagando aqui fechado 7 centavos nos últimos 4 meses. Esse é um ativo que eu vou permanecer ele na carteira e vou investir por um longo período também. Vamos aqui para outro fundo. E agora é o que quase todas as pessoas têm na carteira, certo? Um fundo imobiliário do tipo tijolo muito bom. Teve alguns problemas recentes, por isso que ele teve uma queda na cota, porém ainda é um fundo interessante porque não teve nenhum problema ali no seu fundo que eu vou mostrar agora para vocês. É o GARI 11. O GARI 11 eu tenho ele desde o tempo que era o GALG, que ele era apenas galpão logístico. Aí agora tem renda urbana, tem outros ativos na sua carteira também. Então ele tem uma mudada. No momento, eu tenho o GARI 11 com 361 cotas. Meu preço médio está de R$ 8,96. Atualmente, o GARI 11 está custando R$ 8,54. Está num preço aqui bem interessante. Sua variação está negativa, menos 4,69% em relação ao preço que eu comprei ele. Ele está com sua rentabilidade de 14,93%. Eu tenho aqui, dentro do meu patrimônio, R$ 3.082,94 só do GARI 11. Ele está agora com 10% de desconto. Faz tempo que o GARI 11 não estava a bons preços assim, certo? E o meu yield on cost de 11,12%. Então vamos ver aqui o GARI 11. O GARI 11, como eu falei, está nessa cotação de R$ 8,54. Nos últimos 12 meses, pagou aqui 11,63% de dividendo yield, está com desconto de 10%, sua liquidez diária está bastante alta, de 13,13 milhões. E nos últimos 12 meses, ele teve sua variação aqui positiva de 18,12%. Caso você tivesse investido no GARI 11 há 5 anos atrás, R$ 1.000, hoje você estaria aqui com R$ 1.282,28. Lembrando que o ativo teve uma queda no momento. Ele já estava custando aqui R$ 9,00, R$ 9,07 e ele caiu agora para esse valor aí de R$ 8,54. A última vez que ele estava nesse valor aqui foi no dia 11 de 2025. Ele deu essa subida e depois caiu novamente. Então, uma boa hora para a gente investir nesse ativo, porque ele passou muito tempo aqui em 2025 nesse preço que ele está hoje. Outras características desse fundo, ele é um fundo hoje híbrido, porque tem vários imóveis, certo? Ele está com sua taxa de administração 0,94 a 1% ao mês, taxa de administração ok. E já nesse fundo a gente olha a vacância zero. O que é a vacância? Caso a gente tivesse aí 10 imóveis e um imóvel estivesse ali sem inquilino, estivesse desalugado, a gente teria uma vacância de 10%. Como é uma vacância zero? Então quer dizer que todos os imóveis do GARI 11 estão alugados. Então a gente está recebendo receita de todos os imóveis. A gente recebe 100% dos aluguéis. Isso mostra que é um fundo aqui bem interessante. Não tem um imóvel desalugado. Bastante interessante. Número de cotistas, 456 mil. Número de cotistas bem alto. Valor patrimonial por cota de 9,52. Por isso que está com esse desconto aí de 10%. Último rendimento de 0,083 centavos. Tem um valor patrimonial aqui de 2,7 bilhões. Então, um valor patrimonial acima de 1 bilhão. Bastante interessante o fundo, está bem redondinho. Dá para a gente investir também no momento. Pagando aqui por mês aproximadamente 0,94, 0,92.
Lembrando que os fundos imobiliários de tijolo, eles pagam menos dividendo que os fundos imobiliários de papel e os fiagros. Por quê? Porque ele tem uma característica de valorização da sua cota, certo? Então, fundos de tijolo, eles valorizam seus imóveis a cada ano que passa, tem reajuste. Então, ele tem essa característica de valorização da sua cota. E tem, nos últimos 5 anos, o Gari 11 pagou 10,67% e atualmente está pagando aqui 11,65%. Sua Datacom está sempre ali no último dia do mês e data de pagamento no quinto dia útil do mês. Certo? Pagando aqui 0,083 centavos por cota. Já faz um bom tempo que ele está pagando aí esse valor. Outro ativo também que eu tenho na carteira é o BTCI 11, onde eu tenho no momento 318 cotas. É um ativo que eu tinha completado a tabela de renda passiva dele, porém ele caiu um pouco do dividendo e eu vou ter que comprar mais algumas cotas para conseguir uma renda mensal que eu planejei no momento, certo? Em relação ao meu preço médio, está no valor de R$ 9,32. Atualmente está custando R$ 9,27. Estou com a variação negativa de menos 0,49%, então praticamente está no 0 a 0. Sua rentabilidade de 15,29%. Eu tenho investido nele R$ 2.947,86, com esse desconto agora no seu valor de 8%. Meu dividendo yield on cost está aqui de 12,47%, mostrando que eu estou recebendo aqui mais de 1% a mês, também aqui no BTCI 11. Então vamos olhar algumas características desse ativo também. Desde já, ele é um fundo imobiliário de papel também, certo? Ele pagou aqui nos últimos 12 meses 12,55%. Seu PVP está com esse desconto aqui de 8%. Sua liquidez diária acima de 1 milhão está 2,6 milhões. Nos últimos 12 meses aqui, ele teve sua variação positiva de 25,78. Caso você tivesse investido aqui R$ 1.000 nesse ativo nos últimos 5 anos, hoje você estaria aqui com R$ 1.939,33, quase um ganho aqui de 100%. E descendo mais aqui um pouco, dá para a gente ver que ele tem a taxa de administração de 0,95. Eu já falei que ele era um fundo imobiliário de papel. Número de cotistas acima de 100 mil, 203 mil número de cotistas. Valor patrimonial de 10,12. Então, por isso que ele está com aquele desconto de 8%. E pagando aqui 0,09. Eu vou mostrar para vocês que teve uma quedazinha também nesse dividendo do fundo. E está aqui com seu patrimônio acima de 1 bilhão. Descendo aqui um pouco, dá para a gente ver que ele paga por mês aproximadamente 0,99. Nesse mês agora, que pagou certo, porém o dividendo yield dele era mais alto, ele sempre estava pagando aqui mais de 1% ao mês, e teve essa quedazinha. Isso fez com que também caísse aí o preço da sua cota, e eu vou comprar mais desse ativo agora para completar aí minha renda passiva dele de R$ 30 por mês. Descendo aqui um pouco, dá para a gente ver também que sua Datacom está ali no início do mês, ele paga ali entre o dia 13 ao dia 15. Pagou aqui 0,093 centavos. Antes pagava 0,097, 0,096. Então, teve tempo que pagou 10 centavos. Então, tem uma variação aqui no preço do seu dividendo. Lembrando que o BTCI ele é um fundo imobiliário do papel, porém ele é indexado mais ao IPCA. Então, ele tem sua relação basicamente com o aumento e a queda da inflação. Outro ativo que eu tenho na carteira é o RZTR11. O RZTR11 eu tenho aqui 16 cotas. Lembrando que o RZTR já é um fundo imobiliário de base 10, certo? Então, o preço da cota ele é bem mais caro. O preço médio está R$ 93,47. Antes estava em 87, certo? Eu comprei minhas primeiras cotas bem mais barato. Porém, ele teve uma subida aí no seu preço da cota, que hoje está custando aqui R$ 96,84. Com sua variação positiva de 3,61% e sua rentabilidade de 26,97%.
Como é que o RZTR trabalha? O RZTR, ele compra terras, arrenda aquelas terras, ele ganha com arrendamento e também vende de novo aquela terra ganhando lucro em cima daqueles terrenos. Então, tem algumas formas interessantes aí de ganhar dinheiro com o RZTR. Eu tenho aqui em saldo na minha carteira de R$ 1.549,44. Ele está com seu PVP de 1,03. Então, ele está custando mais do que ele vale. Então, no momento, eu parei de investir no RZTR por causa desse seu PVP. Yield on cost de 13,12%, porque está em relação ao preço que eu comprei barato naquele tempo, certo? E hoje está com um preço mais caro. Então, vamos olhar aqui um pouco do RZTR. Clicando aqui no RZTR, dá para a gente ver esse preço da cota de R$ 96,84. Então, aqui está igual, certo? Nos últimos 12 meses pagou aqui 12,67, mas vocês viram lá que eu estou com 13 porque eu comprei ele num preço mais barato. Seu PVP está de 1,03, está com 3% aqui de ágio, então está bem mais caro. Liquidez diária de 3 milhões, então uma liquidez boa. Caso a gente queira vender o ativo, a gente consegue. Caso quiser comprar mais, tem aqui gente para vender, certo? Tem uma variação positiva nos últimos 12 meses de 31,61%. Então, um fundo também bem interessante. Vocês vão ver aqui na minha carteira que meus fundos imobiliários, eles sempre seguem uma linha de raciocínio, onde você não vê um fundo aqui que está com sua liquidez baixa, não está com seu PVP lá em cima, que a gente não consegue comprar de forma alguma, certo? Alguns que aumentaram, porém eu só compro quando ele baixa de 1. Caso a gente tivesse investido nesse ativo há 5 anos atrás, R$ 1.000, hoje a gente estaria aqui com R$ 1.732,69. Então, teve um crescimento aqui bem interessante nesse fundo durante esse período aqui de 5 anos. Outras características do RZTR, uma taxa de administração aqui no limite, número de cotistas acima de 100 mil, 150.508 número de cotistas, valor patrimonial por cota R$ 93,67 e ele distribuiu aqui R$ 1 de rendimento por mês. Valor patrimonial acima de 1 bilhão. Certo? O valor patrimonial acima do bilhão mostra que é um fundo bem interessante e ele está quase chegando aqui a 2 bilhões. Ele paga por mês de dividendo yield em média de 1%, certo? Sempre essa média de 1%. Por isso, faz com que a gente consiga receber aí 12% ao ano com essa variação. E dá para ver que teve uma queda, sempre está caindo um pouco. Vamos ver aí nos próximos meses se ele vai conseguir manter aí esse dividendo yield mensal aqui de 1%. Nos últimos 5 anos distribuiu aqui 12,54% e atualmente está distribuindo aqui 12,67%. Sua Datacom sempre está ali no último dia do mês e ele também é um ativo dos meus que paga aqui no início do mês, pagando entre o dia 5 ao dia 7. Pagando aqui sempre R$ 1 por cota, tá certo? Teve um tempo aqui que pagava mais de R$ 1, porém agora sempre está pagando aqui R$ 1 por cota. Vamos para outro ativo que eu tenho na carteira, que é o TRXF11, onde eu tenho aqui 15 cotas e o meu preço médio está em R$ 96,09. Atualmente está custando R$ 93,05, então eu tive uma quedazinha no preço aqui do TRXF11. Lembrando que também é um fundo de base 100. Ele está com sua variação negativa de menos 3,16% e sua rentabilidade de 0,5%. Então, praticamente está no 0 a 0, porém está no momento bom de compra desse ativo. É um ativo que eu estou comprando mais também e aumentando a posição na minha carteira. Eu tenho um saldo aqui no TRXF11 de R$ 1.395,75 e ele está com seu PVP aqui com 8% de desconto, tá 0,92. Meu yield on cost de 12,29%, mesmo com essa queda, nesse preço que eu comprei, ainda paga aqui mais de 1% ao mês. Lembrando que o TRXF é um fundo imobiliário de tijolo,
do tipo híbrido. Ele tem vários tipos de imóveis dentro dele, até uma parte do Hospital do Albert Einstein tem dentro do TRXF, tem também escolas, certo? Então é um fundo onde tem vários imóveis diferentes, certo? Então vamos olhar um pouco aqui também do TRXF. O TRXF tem sua cotação no preço de R$ 93,05. Nos últimos 12 meses pagou aqui 12,69% e o seu PVP está de 0,92, ou seja, está com desconto aqui de 8%. Sua liquidez diária bastante alta, certo? 23,32 milhões de liquidez diária. Então, caso você queira vender suas cotas, você pode colocar aí que você consegue vender, certo? Sua variação dos últimos 12 meses de 4,32%. Caso você investisse aqui R$ 1.000 no TRXF há 5 anos atrás, hoje você estaria aqui com R$ 1.448,02. Olhando aqui um pouco sobre esse ativo, dá para ver que ele é do segmento híbrido, então ele tem vários tipos de imóveis dentro dele, o prazo é indeterminado, ele é um fundo de tijolo e a gente já dá para ver aqui que ele tem sua vacância aqui 0,22, então quase zero de vacância. Taxa de administração 1%. Então, uma taxa de administração aceitável. Número de cotistas acima de 100 mil, então tem 237.702 número de cotistas. Valor patrimonial por cota, R$ 101,01. Por isso que ele está com aquele desconto ali de 8%, porque ele está custando menos que esse valor aqui, certo? E o último rendimento, 0,93 centavos. Lembrando que o TRXF, sempre no final do semestre, ele paga um valor a mais, porque ele tem um acúmulo ali de valor dentro dos seus resultados, que ele distribui sempre no final ali do semestre, porque todos os fundos imobiliários, eles têm que distribuir 95% dos seus rendimentos, tá bom? Valor patrimonial, 6,31 bilhões. Então, é um fundo que estava em 3 bilhões e ele dobrou agora, depois da sua última emissão, para 6 bilhões. Então, cresceu muito o TRXF do final do ano de 2025 até esse ano agora de 2026. Por mês, o TRXF distribui aproximadamente 0,97, 1,02, mas sempre um pouco próximo aqui de 1% ao mês. Dá para ver que aqui foi um final do semestre, por isso que ele pagou esse 1%, e aqui também foi um final de outro semestre, por isso que ele pagou aqui 1,47. Lembrando que nos últimos 5 anos o TRXF pagou aqui em média de 10,57% e atualmente está de 12,69%. Então a Datacom tá no último dia do mês, ele paga sempre ali no 10º dia útil do mês, pagando atualmente 0,93 centavos e é o que vem recorrente, sem contar aqui o pagamento aqui no final do semestre. Dá para a gente ver em relação aos ativos do TRXF também aqui no site do Investidor 10. O site do Investidor 10 ele ainda não está atualizado de acordo com o relatório gerencial. O TRXF ele passou mais de 50 imóveis aqui em São Paulo, por isso que é sempre bom a gente lê o relatório gerencial. Então vamos olhar agora o próximo ativo. Eu não vou mostrar o relatório gerencial, eu sempre mostro o relatório gerencial nos vídeos que são mais específicos daquele fundo. Como eu quero mostrar todos os fundos que tem na minha carteira, não tem como eu mostrar aqui um por um vendo o relatório, porque o relatório então vai durar aqui 12 horas de vídeo, certo? Então esse vídeo de hoje vai ficar aproximadamente 1 hora e vou conseguir mostrar para vocês aqui todos os meus fundos imobiliários. Depois, próxima semana, eu vou mostrar aí um vídeo mais específico aí só das minhas ações, tá certo? As ações são mais rápidas porque eu só tenho 6. Temos também aqui o SNEG 11. O SNEG 11 eu tenho aqui 32 cotas. Preço médio R$ 9,53. E ele está agora no preço de R$ 10,77. Eu tenho um vídeo bem específico do SNEG 11, porque o SNEG 11 distribuiu nesse último mês 20 centavos por cota. Então, também vou deixar aqui no card no final do vídeo, caso vocês queiram ver esse vídeo específico aqui do SNEG 11 para a gente ver, ele vai pagar 20 centavos por cota sempre, ou por que ele pagou esses 20 centavos por cota. Então, eu vou deixar aqui no card também, no final do vídeo, para que vocês, caso vocês queiram assistir, vocês olhar lá também. Sua variação está de 12,96%
e sua rentabilidade de 39,85. Então, tá num preço aqui caro, porque ele é um Fiagro e está aqui com seu PVP de 1,05. Então, por isso que faz tempo que eu não invisto no Snag 11, porque ele sempre está bem caro esse ativo. No momento, eu tenho o Snag 11 na minha carteira R$ 344,64 e meu yield on cost de 15,63%. Vamos olhar algumas características desse Fiagro. Ele foi considerado o terceiro Fiagro melhor da bolsa, certo? No ano de 2025. A gente vai ver agora o porquê que esse é um Fiagro bastante interessante. Ele está com sua cotação a R$ 10,77. Mesmo a esse preço, nos últimos 12 meses, ele distribuiu 13,76% e está com seu PVP acima de 1. Por isso que é um ativo que ele está caro, certo? Sua liquidez diária está acima de 1 milhão nos últimos 12 meses. Lembrando que essa variação aqui é sempre juntando os seus dividendos, tá? De 34,79%. Caso você tivesse investido R$ 1.000 nesse ativo nos últimos 5 anos, hoje você estaria aqui com R$ 1.728,73. Imagina a gente aumentando essa quantidade, por exemplo. Vamos colocar aqui 5 mil. Hoje você estaria aqui com R$ 8.643,66. Olhando algumas características também desse Fiagro, dá para ver aqui que ele tem sua taxa de administração bem baixa, certo? É 0,17% taxa de administração. Número de cotistas, 118 mil cotistas. Valor patrimonial de R$ 10,32. Último rendimento aqui de 20 centavos. Então, quase 2% aqui ao mês. Valor patrimonial, 627 milhões. Então, é um fundo ainda médio, porém foi considerado o terceiro da bolsa. Taxa de administração está ok. Seu número de cotistas também está interessante. Valor patrimonial por cota. Isso aqui ele está caro, certo? No momento está um preço bem acima do valor patrimonial e pagando bastante dividendo. Então, é um fundo aqui bem interessante, que por mês ele está pagando aproximadamente aqui 1,16%, 1,21%, e nesse mês agora pagou aqui 1,78%. Então, está pagando aqui bastante dividendo. Nos últimos 12 meses, ele pagou aqui 13,76% e nos últimos 5 anos 11,05%, e é um fundo que sempre vem crescendo bastante. Ele tem sua data com sempre no meio do mês, certo? Entre o dia 12 ao dia 15, ele paga aqui no final do mês, junto com mais 3 ativos que eu tenho na carteira que pagam durante esse período aqui. Pagou agora esses 20 centavos, porém normalmente ele vem sempre distribuindo entre 11 a 13 centavos. Então, é um Fiagro bem interessante para a gente pesquisar bastante sobre ele, ler o relatório gerencial. E caso a gente queira investir num Fiagro, entre os Fiagros ele está numa boa opção aqui para a gente estudar. Outro ativo que eu tenho na carteira aqui é o BTLG. Muita gente tem o BTLG na carteira, porém ele subiu um pouco o preço agora, ele está basicamente no preço justo. Eu vou mostrar aqui para vocês. O BTLG eu tenho apenas aqui duas cotas. Ele é um fundo de galpão logístico. Eu comprei a R$ 96,32. Hoje o fundo está no preço de R$ 102,69. Ele está com sua variação positiva de 6,61%. Está com sua rentabilidade de 24,31%. Lembrando que eu só tenho essas duas cotas, um valor de R$ 205,38. Estou aqui com desconto aqui de 1%. Lembrando que meu yield on cost nele está de 9,79%. Então vamos olhar algumas características aqui do BTLG. Ele é um dos maiores fundos de galpão logístico da bolsa, abaixo do HGLG, certo? Sua cotação a R$ 102,69. Nos últimos 12 meses, distribuiu aqui R$ 9,18. Seu PVP está 0,99, então ele está com desconto agora de 1%, certo? Está basicamente no preço justo. Sua liquidez diária de 16 milhões,
certo? Uma liquidez diária aqui bem interessante, a gente consegue comprar e vender o ativo com grande facilidade nessa liquidez aqui. Sua variação aqui de 17,93% nos últimos 12 meses. Caso a gente tivesse investido, vou colocar aqui 10 anos, mas não aparece, porque eu não tenho, não é pago o meu site do Investidor 10. Então vamos colocar aqui só 5 anos, porque ele já é um fundo aí de longo período. E dá para ver aqui que nos últimos 5 anos, caso a gente tivesse investido aí esses R$ 1.000, hoje a gente estaria aqui com R$ 1.367,01. Ele está pagando por mês aproximadamente aqui 0,78% e nos últimos 5 anos ele pagou 8,77% e atualmente 9,18%. Vamos ver algumas características aqui do BTLG. O BTLG ele é um fundo aí de galpão logístico, certo? Ele tem sua vacância em 3%, uma vacância controlável, uma vacância até 10%, certo? Abaixo de 10% está ok. Acima de 10% a gente tem que investigar o que está acontecendo com o fundo, certo? Sua taxa de administração está de 0,9%, então está ok. Número de cotistas, 451 mil número de cotistas. Acima de 100 mil é um número bem interessante, então está ok também. Valor patrimonial por cota, R$ 103,54, por isso que ele está basicamente com seu PVP igual a 1. Último rendimento, 80 centavos. A gente vai olhar isso daqui também. E o valor patrimonial aqui está em 5,5 bilhões, certo? É 5,5 valor patrimonial apenas de galpão logístico. Então é um fundo que eu gosto muito, porque eu gosto de fundo de tijolo que ele investe só em um tipo de ativo. Eu não gosto de fundos híbridos, mas eu tenho o GARI, tenho o TRXF. Porém, quando eu investi no GARI, ele era só galpão logístico. Quando eu investi no TRXF, era só ativos de renda urbana, do varejo, e teve essa mudança no decorrer do tempo. Mudou um pouco sua estratégia de investimento, de acordo com os relatórios que eu fiquei vendo, eu fui mudando o meu pensamento em relação a fundos híbridos e vendo que eles conseguem se adaptar bem mais aí à movimentação do mercado e como está acontecendo aí as mudanças, tá bom? Por isso que eu ainda mantive o investimento tanto no GARI 11 como no TRXF. E alguns fundos eles tendem a focar, a diversificar bastante seu patrimônio. E eu não gosto de ficar fazendo rotatividade da carteira. O BTLG, ele tem sua datacom sempre entre o dia 13 ao dia 15 e ele paga sempre no final do mês, junto também ali com o Snag 11. Pagou agora 80 centavos, os outros meses pagavam 0,79, 0,78, certo? Então, esse mês pagou um pouco mais. Aqui dá para ver alguns galpões logísticos que tem o BTLG, e a maior parte aqui é em São Paulo, onde tem aqui 25 galpões logísticos. Caso vocês queiram ver também no site Investidor 10, aqui tem mostrando cada um dos seus galpões. A gente consegue ver aqui, mas eu acredito que seja melhor também ver pelo relatório gerencial. No final, eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem ver o relatório gerencial de cada um desses ativos. Vamos para outro ativo que eu tenho, é o XPML, que é um fundo imobiliário de tijolo do tipo de shopping. Esse também é um fundo que eu gosto bastante. Eu só tenho uma cota, eu comprei a R$ 100,65, valorizou bastante e hoje está custando R$ 111,71, está com sua variação positiva de 10,99%. Estou com sua rentabilidade de 16,47%. Está basicamente aqui no preço justo, certo? O seu yield on cost de 10,97%. Então vamos ver também um pouco aqui do XPML, que eu acredito que é um dos maiores e melhores fundos aqui de shopping da bolsa. Aqui que sua cotação é R$ 111,71 e nos últimos 12 meses distribuiu 9,92%, certo? Bem interessante. Seu PVP está igual a 1, liquidez diária de 20,47 milhões, uma liquidez diária bem interessante, e sua variação de 28,28% nos últimos 12 meses, onde se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás, você hoje estaria aqui com R$ 1.599,51. Algumas características do XPML, que eu já falei que é um fundo imobiliário de shopping, sua taxa de administração está de 0,55, uma taxa de administração boa, número de cotistas 656.360
71 cotistas, muito bom, certo? Valor patrimonial por cota do XPML está em 110, por isso que ele está basicamente ali naquele preço justo, rendendo aqui 0,92 centavos no último mês, o seu valor patrimonial aqui de 6 bilhões. Então, um fundo muito grande, bem interessante, ele está com suas características bem interessantes, sua vacância aqui de 4%, abaixo de 10%, então tá ok para a gente também investir aqui nesse tipo de fundo. Lembrando que não é uma recomendação de compra nem de venda do ativo, aqui é mais de forma educativa e eu mostrando para vocês o que eu faço com a minha carteira. Por mês, o dividendo yield do XPML está de 0,83, 0,84, 0,86, então varia um pouco, porque tem épocas que o shopping ganha mais, tem épocas que o shopping ganha menos, e tem essa variação aqui. Descendo um pouco aqui, dá para ver que o Datacom está sempre no meio do mês. Ele também é um ativo que me paga aqui no final do mês, pagando aqui basicamente aqui 92 centavos por cota, certo? Então, bem interessante aí também o XPML. Ele nos últimos 5 anos pagou aqui aproximadamente 8,8 e atualmente pagou aqui 9,92% em dividendo yield nos últimos 12 meses. E vamos para o último fundo imobiliário que eu tenho na carteira. O último fundo imobiliário que eu tenho na carteira é o ALZR, onde eu tenho também só uma cota. Por quê? Porque ele subiu bastante. Ele teve uma quedinha agora, mas ele tinha subido bastante. Ele estava com seu PVP bem alongado. Eu tenho aqui preço médio R$ 10,11. Eu comprei só essa cota. Ele está custando agora R$ 10,75. Então já teve uma quedazinha nele também, certo? Sua variação está de 6,33% e tem sua rentabilidade aqui de 11,29%. Então, é um fundo aqui que ele está sempre crescendo. Muitas pessoas têm na carteira porque é um fundo bastante seguro, certo? Muita gente investe bastante nesse fundo. Dá para ver aqui que eu tenho só essa cota e seu PVP está em 1,01. Então, está basicamente aqui no seu preço justo, onde o meu yield on cost está de 9,11%. Então, vamos ver, caso eu comprasse agora, quanto ele estaria pagando aqui de porcentagem ao ano. Caso eu comprar nesse valor de R$ 10,75, eu estaria recebendo aqui 8,57. Por isso que eu repito sempre, tem que comprar a preços bons, porque aí a gente consegue receber um melhor dividendo yield, certo? Melhor yield on cost. Está custando 10,75, seu PVP está basicamente em 1. Liquidez diária de 2 milhões, uma liquidez diária interessante, certo? Variação positiva de 21,74% nos últimos 12 meses. Caso a gente tivesse investido aí R$ 1.000 no ALZR há 5 anos atrás, hoje a gente estaria aqui com R$ 1.285,89. E vamos ver aqui algumas características também do ALZR. O ALZR é um fundo de tijolo, ele é do tipo também híbrido, certo? É um fundo de tijolo onde tem vários tipos de imóveis dentro dele, prazo indeterminado, uma taxa de administração bem interessante. O LZR tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano. É uma taxa de administração muito interessante, certo? Número de cotistas, 182 mil o número de cotistas. Acima de 100 mil sempre é muito bom. Valor patrimonial de 10,63. Então tá ali mais caro, de 12 a 13 centavos. Último rendimento, 9 centavos. E o seu valor patrimonial já passa aqui de 1 bilhão. Então é um fundo aqui que também está bem interessante para investir, com suas características tudo positivo, certo? E é um fundo que eu vou manter aí na minha carteira. Lembrando que eu não tenho uma característica de vender meus fundos, certo? Eu sempre seguro, vou vendo o que vai acontecendo. Caso eu tenha um problema muito grande no fundo que mude muito as suas estratégias, é que eu vendo. Mas caso não, eu quero segurar a longo prazo aí, para ficar vivendo aí dos dividendos aí por um longo período, certo? Sou aquele cara que eu não pretendo vender nenhum ativo meu. Descendo aqui um pouco, dá para a gente ver que por mês o ALZR paga aproximadamente aqui 0,79, 0,78, tem meses aqui que pagou 0,92, certo? Então, sempre vem pagando aqui em média de 0,7 a 0,8.
por mês, certo? Nos últimos 5 anos, distribuiu aqui 8,98% e atualmente 8,57%. Sua Datacom está ali entre o dia 16 ao dia 18 do mês, sempre no meio do mês, e ele também é um ativo que me paga ali no final do mês. Então eu tenho aí o BTLG, o XPML, o SNEG 11 e o LZR, são os 4 ativos que me pagam no final do mês. Valor 0,085 centavos por cota, então vai variando aqui na casa dos 8 centavos. Tem alguns ativos que tem no LZR, a maioria aqui em São Paulo, certo? Tem 19 ativos em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro e um aqui no Rio Grande do Sul. Então, pessoal, mostrei toda a minha carteira aqui de fundo imobiliário. Eu sei que ficou um vídeo bem longo, aproximadamente, dá para ver aqui que mais de 1 hora de vídeo. Eu vou cortar um pouco, vai ficar aproximadamente 1 hora ou menos. Mas deu para mostrar tudo para vocês. Vou fazer um vídeo também das minhas ações. E dá para ver que vários fundos imobiliários desses que eu investi mudaram um pouco a sua estratégia. E tende sempre a acontecer isso. Porém, eu sou um investidor que quero segurar esses ativos para um longo período. Quero segurar eles aí há 10, 20 anos, o que for, certo? Quero viver aí dos rendimentos desses ativos. Sempre que acontecer alguma coisa, eu vou avaliando e vou postando um vídeo aqui também para vocês de cada um desses ativos e outros ativos que vocês queiram que eu comente aqui no YouTube. Vocês podem mandar para mim, deixar nos comentários que eu faço a avaliação deles também. Obrigado por quem assistiu até aqui. Quem puder, deixa o like, se inscreve no canal. Vamos bater esses 1000 inscritos e até os próximos vídeos.